Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso irmão e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom, meus irmãos, ontem celebramos no mundo o dia de combate à intolerância religiosa. Já comentamos aqui sobre as perseguições sofridas pelos cristãos, os descaminhos pelos quais tem passado a nossa sociedade e, consequentemente, as injunções dos ideólogos do comunismo e dos socialistas na sociedade brasileira. Estas injunções têm fortalecido a oposição que se faz hoje ao cristianismo, chegando mesmo alguns escritores a repetir o que Marx dizia a respeito da religião, a respeito do culto a Deus, a respeito de Deus, não é? Que o homem inventou Deus, criou Deus. E nós, meus irmãos, passando por tudo isso, vemos a sociedade nos seus desajustes, vemos a sociedade perdida, sem rumo, claudicante, sem conseguir resolver as demandas sociais. Os diversos sistemas econômicos não respondem efetivamente à necessidade de se ajustar para uma justiça social verdadeira, uma partilha equânime das riquezas que atinja todos os cidadãos. Os sistemas capitalista e socialista, o socialista faliu completamente nas suas perspectivas porque deu apenas espaço para uma casta de privilegiados que se locupletam em cima de um doutrinamento para fazer com que os outros se submetam e continuem submetidos, aceitando as migalhas que caem da mesa do rico. E quanto ao capitalismo, tem uma parte selvagem que visa exclusivamente o lucro, sem compartilhar necessariamente este lucro com aqueles que ajudaram a produzi-lo. Então, essas duas vertentes do que é hoje o comum na sociedade do nosso tempo não têm conseguido realmente atingir as populações mais necessitadas e, consequentemente, por isto, vivemos um mundo de extrema pobreza ainda, onde há fome, doenças, onde há uma série de desajustes sociais. Mas, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala especificamente de uma visita de Jesus num sábado, e ele entrando onde estavam reunidas as pessoas, e o texto nos diz que ele entrou numa sinagoga, e lá estavam as pessoas para o culto do Shabá. E o que é que acontece? Havia ali um homem com a mão mirrada, a mão seca. Jesus o coloca então no meio, manda que ele venha para o meio e se enche de uma santa ira. Esta ira santa é aquela que fez com que Moisés atirasse as tábuas da lei sobre o bezerro de ouro, quando ele expulsa os vendilhões. É aquela atitude de oposição manifesta à injustiça. Pergunta Jesus àquele povo se era lícito fazer o bem em dia de sábado. Pois eles já haviam recriminado os discípulos por terem colhido as espigas. Ele, então, condoído com a situação daquele irmão limitado e proscrito da sociedade
como marcado pelo pecado, porque era assim que a sociedade judaica via estas pessoas, ele simplesmente pergunta e as respostas são as respostas ficam cá dentro, eles não externam, eles não dizem sim nem não, eles simplesmente se omitem, mas no íntimo eles tramam contra Jesus. Ele estira a mão daquele homem, ele cura a mão miada, o homem passa a ter um membro normal. E, naturalmente, sai dali louvando a Deus, como todos os outros. Eles, os inimigos de Jesus, saem maquinando uma forma para destruí-lo. É assim que o mal funciona. Nós estamos vivendo isso na sociedade brasileira destes nossos dias. Há um quadro de desajuste. Foi eleito um governo democraticamente, isto é, livremente, escolhido livremente, sem as amarras de nenhuma forma de injunção, sem compras, sem negociatas, e este governo se estabeleceu pelo amparo da Constituição. Ao redor dele, entretanto, há uma matilha que vocifera todo tipo de impropérios e de espuma raivosa no sentido de boicotar o que está se construindo no país. Assim como se opuseram a Jesus lá, assim se opõem hoje aqui. Porque o que eles queriam era destruir a família, a sociedade, como nós já falamos ontem, era desmerecer a fé cristã. Era verdadeiramente implantar um regime ateísta onde religião fosse considerado, como eles pregam, o ópio do povo. E necessariamente descaracterizando a religião, se descaracteriza a família, a solidariedade, a misericórdia. E prevalece o mal, que eles rotulam este mal como desajuste social, permitindo a criminalidade campear livremente. Bom, mas nós, cristãos, temos uma missão. O nosso papel não é da injunção no veio político, embora sejamos políticos no sentido da nossa cidadania e a nossa opção pelo certo e errado, pelo direito, pela ética, pelos bons costumes, pela construção de uma sociedade justa e fraterna, como cristãos temos o dever de pugnar para que a doutrina salvadora de Jesus Cristo chegue até os mais necessitados e os conforte e os estimule a querer uma vida nova e, consequentemente, a partir deste gesto, deste querer, caminhem um caminho que lhes leve a uma nova prática de vida, a busca de uma profissão, de um trabalho, um desenvolvimento intelectual através de um estudo, para que eles possam se reinserir na sociedade do trabalho e, consequentemente, ocupar na sociedade o lugar que lhes cabe. Um processo de educação que leve ao jovem a verdade, principalmente as noções da verdadeira história deste povo e deste país, e, consequentemente, a moral e o civismo, uma vez que nós fomos descaracterizados da nossa noção pátria, porque o que se quer é a anarquia, onde se quer construir um país nesta América do Sul, um país sem fronteiras, sem limites, onde campeia a droga, onde campeia o comércio clandestino de armas, onde toda essa miscelânea de ações predatórias da sociedade ajustada e da família tenham sua liberdade e possam verdadeiramente atuar em prejuízo da sociedade ordeira, organizada, honesta
e trabalhadora. Então, como cristãos, nós temos que combater estes crimes ideológicos que buscam denigrir a imagem do cristianismo, não aceitar os pseudos religiosos socialistas que procuram misturar o evangelho de Cristo com este tal socialismo, e aí tem uma vertente de padres e bispos que campeiam por este caminho, mas que necessariamente até hoje nunca provaram efetivamente o valor desta forma de pensar Deus. E caminharmos, meus irmãos, no sentido da construção de uma sociedade justa e fraterna. É este o propósito do cristão. Uma sociedade onde se faça a justiça social. Uma sociedade onde Deus seja acima de tudo. E que a nossa pátria, o nosso país, que é o país da Santa Cruz, fundado sobre a égide da cruz, persevere como sendo a maior nação cristã destas Américas. E, consequentemente, no conhecimento de Jesus Cristo, no anúncio da sua palavra, o nosso país cresça e se desenvolva, fazendo com que os nossos irmãos necessitados saiam da pobreza, da fome, da doença e alcancem efetivamente o lugar que lhes é devido na sociedade. Que Deus nos inspire e fortaleça e que nos dê a graça de, neste tempo, anunciarmos o seu santo evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.